E aí, galera, aqui é a professora Rosália, de literatura. Na aula passada a gente viu um pouquinho de pré-modernismo, a gente viu ali o que foi a antecipação que o pré-modernismo buscava, né? A gente viu autores, Euclides da Cunha, Lima Barreto, viu as suas características, viu que eles queriam mostrar o Brasil, né, para o Brasil e trazer para a cena, trazer para o foco aquelas personagens que tinham sido deixadas de lado pelas outras escolas literárias, né? Então, o Euclides vai trabalhar ali com o sertanejo que sofre no Nordeste, com a seca, com a fome, vai retratar ali a Guerra de Canudos dentro do seu maior romance, que é Os Sertões. O Lima Barreto vai focar mais no Rio de Janeiro, mas vai se afastar um pouco ali do centro, vai buscar protagonistas no subúrbio carioca, ok? Então a gente vê que eles estão buscando personagens que ainda não tinham sido tratados como protagonistas pelos outros escritores anteriores. O Monteiro Lobato trabalha ali com o caboclo, né? Ali ele cria o personagem Jeca Tatu, trabalha com o interior de São Paulo e Minas, ali no Vale do Paraíba. Então, a gente já tem um outro foco dentro da literatura brasileira, ok? E aí, dentro disso, a gente vai trabalhar agora vanguardas europeias, certo? O que estava acontecendo na Europa durante essa época? Como que as vanguardas europeias influenciaram depois a literatura brasileira? A gente vai ver que as vanguardas tiveram uma grande importância para o desenvolvimento do modernismo, certo? Quando ali em 1922 acontece a Semana da Arte Moderna aqui no Brasil, ok? Então, antes de tudo, a gente tem sempre que reparar o contexto histórico para que uma escola literária, um movimento artístico aconteça, certo? Como eu sempre digo, a história influencia na literatura, porque a gente precisa entender como que a sociedade estava se comportando na época que aquela estética se desenvolveu, ok? Então, primeira coisa, o contexto histórico é que a gente está no começo do século XX, então a gente agora vai deixar ali o século XVIII, XIX, vamos começar para o século XX. Primeira coisa, é um século extremamente agitado, ele já começa muito agitado, muito turbulento, certo? E aí a gente tem uma grande turbulência na Europa. Por quê? Porque a gente começa a ter problemas na política dos países e a gente começa a ter conflito entre esses países. Conflitos que foram originados ali naquela conferência de Berlim, né, que dividiram as colônias entre os países, certo? E aí, depois disso, depois de vários conflitos, problemas políticos, problemas externos e internos dos países, a gente tem o que? Decaindo na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914, ali bem no começo do século, entre os primeiros 15 anos do século XX. Então, a Europa começa a ver os seus países começam a ver ali seus vizinhos, mas como inimigos. A gente tem a questão do assassinato do arquiduque, né, do arquiduque Ferdinando, que é o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então, quando a gente tem essa Primeira Guerra Mundial, a sociedade começa a ter um novo olhar para a vida, certo? Bom, passamos já por várias coisas, passamos pela Revolução Industrial, depois vimos que a gente não consegue mais se refugiar nos ideais românticos, como a gente viu na Revolução Francesa. A gente não consegue mais se refugiar na realidade. Então a gente buscou o quê? O simbolismo. Tentamos buscar esse mundo ideal, certo? Buscando essa metafísica com questões filosóficas, certo? Então, aqui nesse contexto histórico, a gente vai voltar um pouco nisso. A gente vai voltar um pouco nessa busca de uma nova sociedade, de um novo mundo para que eu possa olhar. E, consequentemente, a gente vai ter um novo olhar da sociedade, beleza? É importante ressaltar que esse também é o século da eletricidade, certo? Ali que a gente começa a ter os primeiros telégrafos, os primeiros telefones, ok? Então é o século da eletricidade, o século XX. A gente começa a ter várias invenções que envolvem a eletricidade, beleza? A ciência continua avançando muito, com várias novas descobertas de vírus e bactérias, né? Então a gente começa a entender o que causam as doenças, como que a gente pode tratar essas doenças. Então a ciência continua avançando muito.
a gente tem uma descoberta muito importante, que é do Albert Einstein, que é a teoria da relatividade. Com essa teoria, as pessoas começam a entender o mundo de uma outra forma, de uma forma um pouco mais relativa sobre o tempo e o espaço. Então, a teoria do Albert Einstein também foi muito importante para influenciar os movimentos das vanguardas europeias, ok? Outra coisa extremamente importante é o surgimento da psicanálise, ou seja, a análise psicológica do indivíduo ali com o Freud. Isso, Sigmund Freud. E aí, com essa psicanálise, tem todo um rebuliço muito grande na sociedade por inteiro, que ali ele vai falar do id, do superego, do ego, né? Então, o Freud fez toda o balanço na sociedade da época. E com isso, o ser humano dessa época começa a estabelecer novas relações, né? Relações amorosas, relações comerciais e políticas, ok? E é um século marcado pela incerteza e pela relatividade. Bom, eu estou passando por uma guerra, a Europa está passando pela Primeira Guerra Mundial, amanhã eu não sei se eu posso estar vivo, se eu posso estar morto, ok? E tudo é muito relativo o que acontece. Aqui eu botei uma foto de soldados na Primeira Guerra Mundial, ok? Ali. Aqui é a foto do Freud, ali com seu famoso charuto, a carinha dele. Aqui é o telefone, certo? Versão do telefone. E aqui também, voltando um pouco na questão da Revolução Industrial, certo? A Revolução Industrial está acontecendo até hoje, nós estamos passando pela terceira Revolução Industrial, que é a Revolução Tecnológica. Alguns dizem que nós já estamos na quarta Revolução, então a indústria ali estava sempre evoluindo, e não foi diferente no século XX, ok? Bom, então agora a gente vai entender o que foram as vanguardas, certo? As vanguardas, elas vieram com a intenção de mudar, ou seja, vieram com esses ventos de inquietação e mudança. A gente tinha uma grande agitação no cenário artístico, porque os novos artistas, esses do começo do século XX, eles não estavam querendo retornar naquela arte do século XVIII e XIX, que eles consideraram uma arte conservadora. Essa é a questão. Eles queriam quebrar o conservadorismo. Então, a maioria dos movimentos que a gente vai ver, eles tinham um ponto em comum: quebrar o conservadorismo dos séculos passados, ok? E para isso, eles vão buscar novas referências no mundo da arte, novas referências no próprio mundo real, para que eu possa pintar, para que eu possa escrever, ok? E o lema: a gente vai produzir algo que é diferente de tudo que já foi produzido. Inclusive, isso influencia no modernismo, que é um dos lemas que a gente tem. A gente vai produzir uma arte brasileira diferente de tudo que já foi produzido. Então, aqui a gente já começa a perceber a influência dessas vanguardas na literatura brasileira, ok? Então, aqui a gente também vai ter novos padrões estéticos. A gente não vai mais se ater àqueles padrões do passado, certo? Vamos estudar para criar novos padrões. A gente vai começar a questionar a nossa herança cultural. Bom, essa herança cultural, essa herança extremamente conservadora, que não consegue sair dessa caixinha de pensamento, então a gente precisa questionar essa herança, certo? Esses velhos padrões, a gente vai quebrar esses velhos padrões, agora não existirão mais no século XX. E a arte que era conservadora, agora vai ser uma nova arte. Agora eu vou falar para vocês essa questão da vanguarda, ok? Vanguarda, às vezes a gente pensa, o que será que quer dizer vanguarda? Vanguarda é o antônimo de... gente, eu tinha anotado aqui para vocês. Um segundinho. Vanguarda é a oposição de retaguarda, né? Retaguarda é quando a gente volta um pouco para trás. Isso acontece muito, por exemplo, em jogos de futebol, né? Que o time às vezes está perdendo, então eles voltam para a retaguarda, ou seja, ficam muito mais ali do seu lado do campo para poder proteger, para que não levem mais gols. Então, quando a gente fala de vanguarda, é você avançar, é você ser além do seu tempo, você vir ali com novos pensamentos, ok? E realmente foi isso. As vanguardas europeias, elas vieram com novos estilos de pensamento, com novos questionamentos, com novos movimentos artísticos e estéticos, ok? Então, eles avançaram para além do seu tempo. É isso que quer dizer. Vanguarda é você
pensar de uma maneira que ainda não foi pensada, de você pensar além do tempo que você está vivendo. E aí, quais eram as intenções desses vanguardistas? Vamos criar as nossas próprias referências. A gente vai pintar sobre o quê? A gente vai pintar em cima do quê? Ok? E aí é que surgem os vários ismos, né? Que a gente tem cubismo, expressionismo, surrealismo, dadaísmo, futurismo, são vários ismos, ok? E todos esses ismos, a sua maioria, eles publicavam manifestos, ok? Manifestos eram como ali se fosse um manual de instruções de como você, pintor, ou como você, escritor, podia aderir a algum movimento. Ali naquele manifesto do futurismo, você leria, falava, então eu tenho que fazer isso e isso daqui para poder fazer parte do futurismo, ok? E propor novas formas de pintar, novas formas de escrever e, inclusive, novas formas de pensar. Aí eu coloquei um conjunto de obras das vanguardas europeias, ok? Que a gente tem o grito, que a gente tem o cubismo, aqui o surrealismo, o dadaísmo, o surrealismo aqui também, ok? Então a gente teve vários estilos de pensamento nessa época. E qual era o projeto artístico das vanguardas europeias? Bom, primeiro a gente tem que romper com os princípios. Esses princípios baseados nos séculos passados, baseados em pensamentos conservadores, certo? A nossa intenção é libertar a arte, ok? A arte agora não vai ser submissa ao passado. A arte agora vai ser liberta e a gente vai pensar de uma maneira futurista, ok? Bom, a arte tem um modo figurativo e linear, ok? Isso era o que os vanguardistas queriam quebrar. Bom, a arte ela só serve para poder figurar, ou seja, para enfeitar, e ela precisa ter sempre uma linha linear, a gente não pode romper com isso. A arte não pode fazer quem aprecia a pensar ou então a se questionar, e a arte também ela pode ter vários caminhos, ela não precisa ser somente linear. Então era isso que os vanguardistas queriam quebrar, ok? E vamos encontrar uma nova linguagem para a arte, vamos encontrar uma nova forma de nos expressarmos, ok? Então, o expressionismo tem uma forma de linguagem, o cubismo tem outra forma de linguagem, então são diferentes entre si também. Das principais características dessas vanguardas europeias é realmente esse caráter de ruptura. Ou seja, vamos romper com tudo que já foi feito, vamos esquecer os outros séculos, século XVIII, século XIX, XVII, XVI, vamos romper com tudo isso, não vamos nos ater, não vamos tirar referências desses séculos, vamos romper, vamos criar uma arte nova do século XX, ok? E aí eles usavam de duas estratégias. Eles usavam da estratégia do choque, ou seja, eles chocavam o público ficava, meu Deus, o que está acontecendo? E com isso, com esse choque, eles faziam a abertura para esse novo estilo de arte, ok? Tem muita ideia de velocidade, por quê? Porque eu tenho certa eletricidade, as coisas acontecem muito rápido. Eu tenho o surgimento dos carros, ou seja, as pessoas estão se locomovendo mais rápido, estão pensando mais rápido. Então tem também essa ideia de velocidade dentro das obras, ok? E em sua essência é extremamente transformadora. Quando a gente olha os quadros, quando a gente lê alguns trechos do surrealismo, do dadaísmo ou do expressionismo, a gente percebe essa essência de querer transformar, né? De ser totalmente oposto a tudo que já foi feito, ok? E aí a gente precisa entender quais eram os agentes do discurso dessas vanguardas europeias, ou seja, o que eles usavam para poder fazer com que isso chegasse nas pessoas, ok? A gente precisa lembrar que no começo do século XX, Paris, né, a capital da França, era a capital cultural da Europa. Nossa, tudo acontecia ali. Cafés literários, declamação de poemas, tudo acontecia por ali, ok? Então, às vezes, artistas de outros países da Europa iam para Paris, porque ali eles sabiam que eles teriam o seu apogeu, beleza? E aí, a gente entra na questão que nesse contexto de produção, ou seja, em Paris era produzido muita arte, muita coisa, muito tipo de pensamento, as coisas aconteciam muito rápido.
E é nesse contexto de produção que as vanguardas vão começar a aparecer, certo? Por exemplo, o pessoal do futurismo, eles se organizam em um grupo e ali eles têm o seu líder, ok? E aí eles vão propor e vão divulgar para a sociedade parisiense, consequentemente a sociedade europeia, os novos caminhos para a arte, entendeu? Então ali começa em Paris, a gente tem um contexto de produção, com esse contexto de produção, pessoas que pensam de uma mesma forma, que podem formar um novo movimento, se organizam, têm o seu líder e começam a espalhar a palavra ali do que eles pensam, ok? Como eu disse para vocês, a gente tem os manifestos, certo? Os manifestos, eles servem para dar maior visibilidade para o movimento e eles são publicados principalmente em jornais, ou seja, eles circulam como circulavam os livros românticos, como circulavam os livros realistas, naturalistas, parnasianos, ok? O jornal foi um meio extremamente importante para a literatura, porque foi por ele que foi difundido a maioria dos escritos que a gente tem, ok? Só que aqui os vanguardistas eles são muito ousados, né? Se são vanguardistas, eles têm que pensar além do seu tempo. Eles publicavam esses manifestos principalmente em jornais conservadores. Para quê? Para poder chocar o público que lia e, consequentemente, fazer essa abertura para essa nova arte. Então, até nisso eles pensaram, vamos publicar manifestos nos jornais mais conservadores, para que as pessoas que leem possam se chocar o mais possível, ok? Eles tinham... agora a gente precisa entender a questão dos vanguardistas com o público, porque a gente viu aqui no Brasil, por exemplo, o simbolismo e o público não deu muito certo, né? Os simbolistas e o público não tiveram uma boa relação, diferente dos parnasianos com o público, que era um caso de amor, né? Olavo Bilac era adorado pela maioria ali dos burgueses que o liam, certo? Então a gente precisa entender como que é a relação sempre do público e dessas novas estéticas que aparecem, ok? Porque às vezes o público pode não gostar e não ser tão difundido como foi o simbolismo, ou o público pode gostar, adorar e amar e ser lido por várias pessoas, como era o romantismo e o parnasianismo, ok? Então, entre as vanguardas e o público, a gente precisa entender que os vanguardistas tinham um espírito muito agressivo, certo? Eles eram extremamente agressivos. Você estava lá lendo seu jornal conservador e aí você via umas pinturas ou então os manifestos e você ficava, gente, mas para que isso? Para que essa agressividade? Então, eles eram extremamente agressivos, ok? E com isso, eles deixavam o público extremamente horrorizado. Falavam, nossa, como que isso pode estar acontecendo? Como que isso... Nossa, esse povo quer acabar com a arte. Nossa, são fazendo balbúrdia, são desmoralizantes, ok? Só que depois disso, vai passar esse espanto inicial. As pessoas vão começar, mas olha isso aqui até que tem sentido um pouco. Olha o que ele está pensando. A gente tem que olhar um pouco mais o mundo dos sonhos, esse mundo aqui já está tão ruim, vamos voltar um pouco para o mundo dos sonhos, como era o surrealismo, ok? Então, depois que esse espanto inicial passa, o público vai se acostumando. E aí, o público acata os movimentos, ou seja, tem uma boa recepção, ok? Então, eles eram agressivos, o público ficava horrorizado, mas depois o público se acostumava e começava a ler, a ver o que era produzido, ok? Então, a gente agora vai passar para o nosso primeiro movimento, ok? O nosso primeiro ismo que a gente vai ver nessa aula, que é o cubismo, ok? O cubismo, ele começa com a pintura dessa obra aqui, As Senhoras de Avignon, de Picasso, ok? Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Isso, é essa daqui, ó. As Senhoras de Avignon, ok? E aí o cubismo, ele vem com um modo revolucionário de representação. Por quê? Porque ele vai romper com os conceitos por pintar com formas geométricas, principalmente cubos, ok? Diferente de tudo aquilo que já foi produzido, né? Você consegue perceber na arte, ali na pintura, que existem formas geométricas, formas principalmente quadradas, né? Ou cúbicas. E aí, o cubismo rompe com todos esses conceitos de arte, né? De pintura que já tinha.
E aí vai haver o questionamento da descrição clássica, né? A descrição clássica trabalhava ali principalmente com o corpo humano, com a anatomia humana, como a gente viu com Leonardo da Vinci, com Michelangelo ali no Renascimento, ok? E aí o cubismo vem com essa questão de trabalhar o corpo humano, de trabalhar a natureza e o contexto de uma forma um pouco mais geométrica. Porque a intenção dele não era representar ou descrever o corpo ou a natureza, mas sim apresentar relações dentro da pintura ou dentro da literatura, certo? A gente também tem a literatura cubista. Era fazer com quem visse o quadro, ou quem lesse um poema, ou então um livro cubista, diferentes pontos de vista, certo? Agora, o quadro, você vai olhar e não vai ter somente uma interpretação para o quadro. Agora, a gente vai ter diferentes interpretações porque o cubismo vai permitir diferentes pontos de vista, ok? E dentro do cubismo, a principal característica é essa sobreposição de diferentes planos. Então, você tem o plano 1 e o plano 2 vai se sobrepor a ele, depois o plano 3 vai se sobrepor ao plano 2, ok? Então, essa sobreposição, consequentemente, vai fazer essa abertura para ver diferentes pontos de vista, ok? E uma das principais características também é forçar você, observador e observadora, a questionar a realidade, ok? Por que a realidade é dessa maneira? Por que a realidade não pode ser um pouco mais parecida com o cubismo? Ou por que o cubismo não pode ser inserido no contexto real, ok? E ele admite diferentes pontos de vista, porque justamente quando eu faço essa sobreposição, quando eu estabeleço relações entre a minha pintura, eu vou admitir diferentes pontos de vista, ok? E agora a gente entra aqui na literatura cubista. Em 1913, o Guilherme Apolinari, ele publica um manifesto, certo? E nesse manifesto ele vai falar como que mais ou menos tinha que ser a literatura cubista, ok? O que ele fala? A gente tem que aliar a visão destruidora de mundo à ideia de construção de um novo mundo, ok? Então, a gente vai aliar essa destruição de tudo que a gente está querendo fazer, essa destruição da arte que já foi feita, a uma ideia de construção, que é a nossa principal característica, de construir uma nova arte, ok? A literatura cubista, ela aparece principalmente na poesia, certo? Porque precisa fazer essa sobreposição de planos, certo? E na prosa ficaria muito difícil. Então, na poesia, você consegue brincar um pouco mais com os versos e com as estrofes, ok? Principais características que a gente tem na literatura cubista: ilogismo, ou seja, sem lógica; simultaneidade, ou seja, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo; instantaneísmo, ou seja, é muito instantâneo, a coisa está acontecendo agora; e humor também, ok? Na literatura cubista, a gente também vai buscar criar novas perspectivas, ou seja, vamos avançar no que já foi feito na poesia, vamos criar novas perspectivas. A literatura cubista influenciou muito o Oswald de Andrade, é o cara que a gente vai ver na primeira geração do modernismo, ok? A gente também tem estranhas associações dentro desse cubismo, ok? Dentro dessa poesia cubista, e eles vão trazer diversos aspectos da realidade também, ok? E aqui eu trouxe para vocês um poema do Oswald de Andrade, chama Hípica, certo? E aqui a gente consegue perceber algumas características cubistas. Vamos lá. Hípica. Saltos, recordes, cavalos da penha, correm jockeys de Higienópolis. Os magnatas, as meninas e a orquestra toca chá na sala de coquetéis. Então a gente consegue perceber que essa poesia aqui é claramente cubista, certo? Tem influências cubistas. Por quê? Porque para retratar o ambiente de uma corrida, ou seja, hípico, né? Hipismo, tem a ver com cavalos, né? E aí ele vai sobrepor diversos planos. Primeiro, ele vai falar dos cavalos da penha que estão correndo nos jockeys e Higienópolis. Depois, ele provavelmente sobe para um camarote que tem os magnatas, ou seja, aquele pessoal que tem muito dinheiro. Depois ele fala das meninas, as meninas que estão ali, provavelmente procurando maridos ou então acompanhando os seus maridos, ok? Depois ele fala da orquestra que está tocando em outro lugar, ok?
E a gente tem chá também na sala de coquetéis. Então, você percebe que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é assim que geralmente a vida é. A vida acontece simultaneamente com várias ações, né? Então, enquanto a gente tem cavalo correndo, a gente tem orquestra cantando. A gente tem magnata assistindo a corrida, a gente tem meninos acompanhando seus maridos e a gente tem chá sendo servido na sala de coquetéis. Então, vocês conseguem perceber várias coisas sobrepondo a outra, né? Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, ok? Então, a gente lê esse poema, a gente pensa nos cavalos correndo. Depois a gente pensa no chá sendo servido. Depois a gente pensa numa orquestra tocando. Então, a gente dá o nosso ponto de vista para diferentes lugares, entendeu? Então, é isso que a literatura cubista queria causar. Você lê um poema desses aqui e você imaginar várias coisas ao mesmo tempo, vários pontos de vista acontecendo simultaneamente. E é muito legal de perceber. Quando a gente estiver vendo o modernismo, a gente vai ver mais um pouquinho disso aqui, ok? Opa. Aqui. E aqui eu coloquei umas imagens cubistas, certo? Aqui as Senhoras de Avignon, do Picasso. Aqui é um autorretrato do Picasso. E aqui é uma pintura cubista brasileira, certo? Uma representante que a gente tem do cubismo é o Pablo Picasso, ok? Ele era espanhol. Mas depois foi para a França para poder ter ali o seu apogeu artístico. Agora a gente vai passar aqui para o futurismo, nosso segundo ismo. E a primeira coisa que a gente tem que perceber é o manifesto publicado por Philippe Thomas Marinetti. Vocês vão conhecer esse cara mais pelo seu último nome, Marinetti, ok? O futurismo, diferente do cubismo, ele tinha umas propostas um pouco mais organizadas, ok? Quando Marinetti publicou esse manifesto, ele pensou de uma maneira que ele pudesse organizar melhor as suas ideias, ok? Então, o futurismo, ele vem dessa frase aqui porque eles querem trazer o futuro, certo? Então, é um tempo que há de vir, mas ainda não veio. Mas a gente, nós futuristas, vamos adiantar esse tempo para vocês, ok? Principais características: somos antitradicionais, renovadores e otimistas. Vamos quebrar com tudo que é tradicional, vamos quebrar com tudo que é conservador, vamos ter esse caráter renovador, vamos renovar, vamos criar, e a gente tem um caráter otimista, porque o futuro geralmente traz boas coisas, ok? Destruição total do passado. Gente, se eu sou futurista, eu não posso olhar para o passado. Inclusive, os futuristas, eles defendiam a extinção de museus, de bibliotecas. Eu acho já muito radical, certo? Mas é porque eles não queriam que de nenhuma forma o ser humano pudesse voltar ao passado, pudesse voltar àquilo que já foi feito, ok? Então vamos destruir totalmente o passado e vamos exaltar o quê? O moderno, o que está acontecendo agora e o que também vai vir a acontecer, ou seja, o futuro. É muito influenciado também pelas novas tecnologias que estão surgindo, ok? Como eu disse para vocês, com essa destruição do passado, eles vão ser extremamente violentos, essa perspectiva violenta, e vão ser muito agressivos também, ok? E agora a gente passa para literatura futurista. O que a literatura futurista queria fazer? Ela era extremamente provocadora. Então, se a gente lê um texto futurista, a gente já fica meio assim porque o texto te provoca. Por quê? Porque ele quer que você dê uma resposta para aquele texto. Ou seja, eu leio esse texto, agora eu vou sair ali na rua e agora eu vou entender e agora eu vou questionar também esse tradicionalismo, essa realidade que eu vivo. Então, é um texto que faz você querer responder de alguma forma, ok? Os textos são trabalhados muito dinamicamente para serem interativos, ou seja, fazer com que você interaja com o texto e com o autor também. Eles são muito realmente agressivos porque eles querem destruir a sintaxe, ou seja, vamos destruir essa sintaxe, ou seja, que faz a ligação, traz o sentido para as frases, ok? Inclusive, eles defendem que tudo que se escreva tem que estar no infinitivo, os verbos não podem estar conjugados, verbo sempre no infinitivo, ok? Vamos abolir a pontuação, os adjetivos e advérbios. Gente, então é uma coisa assim, meio bem radical, né? Quando a gente abole a pontuação,
pode trazer ambiguidade para o texto, e é justamente isso que eles querem. Eu posso interpretar o texto de uma maneira e ter uma resposta, você que está aí do outro lado pode interpretar o texto de uma maneira e ter outra resposta, né? Então, quando você abole a pontuação, você causa isso. Vamos abolir adjetivos e advérbios, porque para fazer com que você dê as características, dê a intensidade que você quer para o texto, ok? Eles vão quebrar o que a gente chama de imobilidade pensativa, ou seja, você escreve um livro, você leva o leitor a ter uma interpretação, que consequentemente outros leitores vão ter, então você não faz com que o seu leitor pense, ele fica imóvel, ele não pensa. No futurismo, não. Eu vou escrever de um jeito que o leitor tem um pensamento, outro leitor tem outro pensamento, e o terceiro tem outro pensamento totalmente diferente, ok? Então, é uma literatura que vem mesmo para quebrar vários padrões, mas que não se fixou, né? Não teve muito apoio. Justamente por quê? Porque o Marinetti e o futurismo como um todo tem um lado muito sombrio. Porque quando o fascismo, né, ascendeu na Itália ali com o Mussolini, né, o Duce, o futurismo começou a apoiar bastante. Então, o futurismo é visto muitas vezes por esse lado sombrio, por essa questão de ter apoiado o fascismo, ok? Aqui eu coloquei umas imagens futuristas. Então, aqui a gente consegue perceber, né, essa questão de prédios, né, as luzes aqui, talvez aqui fosse um olho para o futuro, né? Então, é praticamente o mundo que a gente vive hoje, né? Esse mundo futurístico, cheio de prédios, extremamente iluminado, que às vezes a gente tem até a poluição luminosa e visual também, ok? E aqui é um autorretrato do Marinetti, ok? Que ele fez de si mesmo. A gente também consegue perceber influência aqui do cubismo, né? Dessas formas geométricas. Beber uma aguinha porque falar cansa. E aí a gente passa agora para o nosso terceiro ismo, que é o expressionismo, ok? O expressionismo ele foi influenciado principalmente pela Primeira Guerra Mundial, ok? Ele aconteceu ali principalmente na Alemanha e ele foi uma reação ao impressionismo, ok? Impressionismo tinha essa questão de impressionar, o expressionismo é a questão de me expressar para o mundo, ok? Então, aqui no expressionismo, a gente vai ter a perda do controle consciente. Esse controle que a gente tem conscientemente de ser uma pessoa que tem caráter, de uma pessoa que não pratica maldade. Aqui não. Aqui eu vou perder esse controle consciente que eu tenho. Para quê? Para mostrar o lado obscuro da humanidade. Gente, se eu sou influenciado principalmente pela Primeira Guerra Mundial, são dos países que está ali lutando, que é a Alemanha, que perdeu as duas guerras, né? Eu vou conseguir enxergar um lado bom na humanidade, acontecendo guerra, tanta gente morrendo? Não, eu vou enxergar principalmente o lado obscuro da humanidade, da minha sociedade, ok? É marcado principalmente pela angústia e pelo medo. Gente, eu fico angustiado e eu fico com medo. Não sei se eu vou viver. Não sei se está acontecendo uma guerra aqui, eu não sei se eu vou viver, não sei se eu vou morrer. Então, é muita angústia e muito medo, ok? E a principal obra que a gente tem é o Grito, né? Aqui ficaria gritando numa ponte, que é do Edvard Munch, ok? E a literatura expressionista, ela vem também com uma outra pegada, ok? A literatura expressionista, ela trabalha com a percepção do autor, ok? O autor agora, ele vai escrever a partir da sua perspectiva de mundo, a partir das vivências que ele tem de mundo, ok? E como que ele interpreta alguns fatos, certo? Inclusive, aqui, o único manifesto expressionista que a gente tem é do Casimir Schmidt, alemão, ok? E aí ele fala bem assim: o universo total do artista expressionista torna-se visão. Ele não vê, mas percebe. Ele não descreve, acumula vivências. Ele não reproduz, ele estrutura. Ele não colhe, ele procura. Agora não existe mais a cadeia dos fatos. Fábricas, casas, doenças, prostitutas, gritaria e fome. Agora existe a visão disso. Os fatos têm significado somente até o ponto em que a mão do artista os atravessa para agarrar o que se encontra além deles.
Então, agora, com essa questão dos fatos, não vão ser representados pelo olhar do mundo real, ok? Eles vão ser representados pela minha interpretação. A minha interpretação de pintor, a minha interpretação de autor, ok? Então, a minha visão é a visão que eu vou passar para essa literatura expressionista. A minha vivência com fábricas, com casas, com prostitutas, com doenças, é o que eu vou passar para a literatura. Muito diferente do realismo, né? O realismo, o naturalismo trabalhavam com o quê? Retratar a realidade com a mais verossimilhança possível. Agora que não. Agora o meu olhar, a minha vivência de escritor, que vai estar dentro da minha literatura expressionista, ok? Com isso, consequentemente, o mundo que eles representam é um mundo sem alma, ok? Por quê? Porque os escritores dessa época, eles têm uma sensação de impotência muito grande, porque eles não podem mudar o mundo, eles não podem fazer grandes feitos, ok? Então, é um homem que está preso em um mundo que ele não pode mudar, ok? Então, ele, consequentemente, vai ver esse mundo como um mundo sem alma, ok? Caráter muito negativista, certo? Principalmente por ser influenciado ali pela Primeira Guerra Mundial. As formas são grotescas e deformadas, como eu vou mostrar para vocês ele no grito, ok? E imagens extremamente distorcidas, isso tanto na pintura como na literatura, ok? Então aqui a gente tem o grito, certo? Aqui Noite Estrelada do Van Gogh também, que faz parte do expressionismo, então a gente consegue perceber essa distorção entre as imagens, ok? Sem essa consciência toda, beleza? Bom, galera, essa primeira aula aqui, então a gente viu o contexto histórico, né? O que estava acontecendo, a gente viu o cubismo, viu o expressionismo e o futurismo, e para não ficar muito longa, eu vou terminar aqui, e na próxima aula a gente vai ver dadaísmo e surrealismo, ok? Então é isso, e eu aguardo vocês.